Como conseguir incorporar? Quais as dicas que eu tenho para incorporação? Bom, primeiramente, seja médium de incorporação, né? Podia deixar de falar isso, né, gente? Parece meio idiota, meio babaca já ir falando nesse termo. Mas é que eu preciso falar isso porque hoje em dia tá havendo um equívoco muito grande, né? Que as pessoas acabam entrando pro centro sem ter o dom de incorporar. Então, se você não tiver o dom de incorporar, se você não for médium de incorporação, você nunca vai incorporar. Desculpa. Isso aqui é uma pilicuta que ela resolveu tentar escalar a minha perna, por isso que eu dei esse grito. Olha só que coisa gostosa. Sério, vocês gostam de cheirar bichinho? Gente, eu adoro o cheiro de bichinho, é coisa muito gostosa, sabe? Hoje em dia, muita gente que não tem o dom de incorporação acaba entrando para centro, tentando desenvolver uma coisa que não existe ali, né? Eu sei que boa parte das pessoas que está dentro da Umbanda, dentro do kardecismo, acredita que mediunidade se desenvolve como se fosse um feijão que você joga no algodão e ele vai crescer conforme você rega, e não é assim. Eu acredito de verdade que mediunidade é uma coisa que quem tem, tem. Então, se você não é uma pessoa que incorpora, meu bem, você vai passar o resto da sua vida igual um doido no terreiro, achando que vai baixar alguma coisa em você e não vai baixar nada. Então, para poupar esse sacrifício, você tem que perguntar para você mesmo. Você já sentiu alguma coisa que faça você acreditar que você vai incorporar? Você quer saber como que é incorporar? É você estar parado aqui num lugar e do nada você sentir uma energia como se fosse um choque ou uma descarga elétrica que você esteja levando. Você não saber ao certo explicar essa sensação porque você nunca sentiu nada parecido, é uma coisa única. E de repente você assume outra identidade. Em alguns casos você não vai se lembrar porque a sensação de apagão que vai te dar é a mesma sensação de sonho, como se você estivesse sonhando ou quase dormindo, em que você escuta vagamente as coisas, aí alguém te acorda, você olha vagamente as coisas, mas você não é capaz de ligar os acontecimentos, porque você na verdade não está consciente ali. Geralmente quando são entidades muito pesadas, a incorporação acontece, ou até mesmo espíritos muito pesados, a incorporação acontece de uma forma muito delicada, de forma muito sutil, que você mal percebe, e quando você vai ver, você já está tomado por aquilo. Isso daí, geralmente, você costuma até ter um pouco de consciência, mas em dado momento, ainda assim, você não vai ter consciência. Como que você vai saber que você não teve consciência, né? Você vai saber porque simplesmente as pessoas vão te falar o que aconteceu ao seu redor. Você não vai ter absolutamente nenhuma lembrança daquilo que aconteceu. Então, essas coisas são incorporações. Nós que somos médiuns de incorporação, geralmente nós começamos a demonstrar os sinais muito cedo. E geralmente, infelizmente, a incorporação acontece sem o nosso consentimento, como que a força mesmo. E em momentos inapropriados, infelizmente. Então, eu acredito que muita gente aí pode relatar nos comentários que no início, até mesmo antes de começar a vida espiritual, a pessoa foi tomada na rua ou no trabalho. No meu caso, aconteceu na escola, aconteceu em casa e em festa de adolescente, que foi bem feio, né, para não dizer traumático. Como nessas ocasiões você não está preparado adequadamente e o seu espírito ainda não se acostumou com aquilo, você acaba penando bastante até ter um controle sobre a situação. Ai, mas me falaram que daqui a não sei quanto tempo que o espírito vai se acostumar com o meu corpo, aí vai descer em mim, que não sei o que, por isso que eu não peguei ainda, tô há 10 anos no centro. Vai lá. Senta aí e aguarda. Vai incorporar muito sim, amiguinho. Vai, com certeza. Tá bom? Vai sim. Mas melhor até você nunca ter pego nada, porque é sinal de que você é honesto e de que você é consciente, né? Porque se você fosse retardado,
você tava igual boa parte dos malucos que estão aí, né? O chamado bonecão do posto, né? Eu falo bonecão do posto, tem gente que fica puto. Mas eu acho que, né, se ofende, vestir a carapuça, porque aí tem. Mas vai ficar lá igual um bonecão do posto, achando que tem alguma coisa. E não vai ter nada, né? Porque a pessoa não tem como adquirir uma coisa que ela não tem, né? Você só desenvolve o que você já tem. Na verdade, você não desenvolve, você aprimora. Aprimora. O desenvolvimento espiritual, a meu ver, serve para aprimorar. Se você acha, se Beltrano acha, se quem acha, foda-se, isso aí é com vocês. Mas a minha opinião é essa. Vamos falar sobre o início da incorporação. É óbvio, gente, que os primeiros trabalhos que a gente faz nunca são muito bons, né? As nossas primeiras incorporações, quando elas são consentidas, ou seja, quando você está no terreiro trabalhando, desenvolvendo, elas nunca vão ser maravilhosas. Elas podem ser agitadas, realmente. Então, eu usou vocês bonecão do posto, mas eu já tive minha fase bonecão do posto. Vocês acham que não? Claro que tive. Eu pegava tudo. Batia a palma, começava o ponto, eu pegava, sem esforço. Acho que todo mundo que incorpora é assim. Mas eu vou falar pra vocês, puta que pariu, eu penava, era um negócio tipo cadeira elétrica, sabe? Um troço bizarro, um troço assim, caótico, sabe? Um negócio difícil. Então tinha que ter gente pra ajudar você a não bater, a você não se desequilibrar e tal. Por que isso acontece? No início isso é normal, gente. Eu não tô zoando vocês, mas eu já passei por essa porra. Mas pelo menos a gente incorporava com a finalidade de realmente chegar a alguma coisa ali, né? Quando eu zoo de bonecão do posto, eu zoo de gente que fica ali e não pega porra nenhuma, tá fingindo. Mas voltando ao foco, isso acontece até de você precisar de ajuda das pessoas para te ampararem, para você não cair e tudo mais. Isso acontece porque o nosso corpo, a nossa matéria, ela demora um pouco a se acostumar à energia dos espíritos, né? Você é uma pessoa, digamos, espiritualmente virgem. Você nunca recebeu ninguém, você nunca teve ninguém tão próximo de você, né? Tem muita gente que acha que a incorporação, o espírito está do lado, tem muita gente que acha que está atrás. Falando da minha experiência, o que eu acho que a pessoa está completamente casada com você. Você pode discordar o quanto você quiser, mas eu tenho muitas razões para acreditar nisso. Mesmo que ele pode estar ali dentro da gente, até isso aí se acomodar, até não machucar, até não ser incômodo, até não ser estranho, né, até a sua matéria, o seu espírito se acostumar com o espírito que está entrando em você, eu acho que tem esse choque mesmo. Por isso, desse tremelique todo, né, dessa vibração tão forte. Agora, vamos finalmente passar os sinais de que você está prestes a incorporar. Bom, sinais e dicas. Pelo que eu sei, cada entidade, cada tipo de, digamos, energia, espírito, orixá, entidade, as diferentes divindades, né, as diferentes energias, elas reagem no nosso corpo de uma forma diferente também. Então significa que o nosso corpo vai reagir, ele pode ter diferença na vibração e aonde essa vibração se manifesta, e principalmente na respiração. Então eu quero dizer para vocês que espíritos de preto velho, eles têm um tipo de vibração. Os de criança tem outro, os de Exu tem outro, de Pombagira tem outro, e por aí vai. Bem como de orixá também tem outro. Você receber um orixá no candomblé é uma energia muito diferente de você receber um orixá na Umbanda e de você receber um espírito de uma pessoa falecida. Respiração. Eu não vou dar explicação precisa aqui, porque isso não vem ao caso. Não tem necessidade de passar, porque isso aí é coisa que só precisa saber quem é sacerdote, quem lida com pessoas, no sentido de orientar, então não tem por que eu estar falando essa porra aqui. Mas essas diferenças de respiração, elas existem, então você como médium, você vai notar que elas acontecem de forma involuntária. Isso não depende do seu querer, isso não depende do seu controle, você pode tentar fechar seu nariz, você pode tentar
respirar mais fundo, você pode tentar o que você quiser, que não vai, você remar contra a maré, não vai funcionar. Então, é automática essa mudança. E as vibrações? As vibrações de quando você vai incorporar, elas costumam começar daqui, da barriga. Então você sente, é como se fossem vibrações e como se você estivesse levando choques que fizessem você ter contrações involuntárias. Então você começa a sentir da barriga e ela vai ficando forte e vai subindo. Bem como você também pode sentir na parte de trás das suas costas. Dependendo da linha que você está trabalhando, você vai sentir uma coisa muito forte nas suas mãos. Quando eu falei para vocês no início do vídeo que eu acho que os espíritos eles se acomodam com o nosso corpo, é porque eu me lembro de uma das minhas primeiras giras de caboclo e eu senti perfeitamente ele encostando totalmente, tomando a minha mão e mexendo na minha mão, no formato em que ela estava, sabe? E eu lembro que aquilo ali foi uma coisa que me deixou muito assustada, sabe? Muito assustada, porque eu nunca tinha experimentado uma coisa tão palpável como aquilo. Eu tava vendo literalmente uma coisa mexer na minha mão. Então, por isso que eu acho que eles se colocam de uma forma tão precisa na nossa matéria. Mas voltando ao assunto, dicas para você conseguir incorporar. Primeiramente, depois que você tiver consciente de que você só deve seguir essas dicas se você for um médium de incorporação, vamos dar continuidade aqui à lista. A sua preparação tem que começar antes da gira, isso aí vocês já sabem. São 24 horas pelo menos que você tem de preceito. É óbvio que isso varia com o tempo e com o tipo de mediunidade que você tem, o tipo de cargo que você tem. Por quê? Porque uma pessoa que está há 10 anos trabalhando e que ela já tem um cargo no santo, digamos assim, ela vai ter uma facilidade melhor de administrar as energias. Então, o preceito para ela, o cuidado para ela, pode ser até mais tranquilo do que para uma pessoa novata. Quando você é muito novo no centro, quando você não trabalha muito tempo, quanto mais novo você for, mais cuidado você tem que ter. Então, a gente sempre pede para se restringir das relações sexuais, evitar rua, não frequentar locais pesados como botequins, esquinas, comércios de muito movimento, festas, essas coisas de praxe que vocês já conhecem, boca de fumo, não precisa nem falar, né? Enfim. Recomendo também evitar o uso de remédios de quaisquer tipo, gente. Drogas e o uso de substância como anabolizante, cafeína em excesso. Não estou falando que você não vai tomar café, você pode tomar café, pelo amor de Deus, entendeu? Mas você não vai, você treina, você não vai encher o rabo de cafeína no dia que você vai trabalhar, nem nas vésperas, de preferência. Então, assim, são esses cuidados básicos que a gente tem que ter. E já na gira, a primeira coisa que você tem que fazer é livrar a sua cabeça de qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de vaidade. Seja física, embora a física seja até menos perigosa nesse aspecto, mas principalmente a vaidade está ali para brilhar, ou para fazer um trabalho melhor do que o dos outros, ou para aparecer mais do que quem quer que seja, enfim, entenderam, né, o que eu quis dizer? Então você livra a sua cabeça de vaidade, livra a sua cabeça de interesses e assuma para si mesmo que você vai ser um instrumento na mão daqueles espíritos que vão te tomar para trabalhar naquele local. E depois disso você vai começar um processo de relaxamento. Você tem que começar a respirar profundamente, de forma pausada e tranquila. E você vai manter a sua respiração dessa forma, bem tranquilo. Solta seus músculos, nada de ficar mantendo uma postura que você não tem, nada de ficar todo troncho. Fica o mais relaxado possível. Solta seu abdômen, não fica prendendo a barriga, não fica segurando as mãos ou fazendo assim. Então você tem que ficar o mais solto possível. Uma coisa que eu
indico muito, que foi até um espírito que me passou esse ensinamento, que eu indico porque eu vejo que realmente tem algum fundamento de funcionar, é você botar as mãos e fazer isso aqui. Como se você fosse rezar, só que você faz isso aqui. Você esfrega uma mão na outra de uma forma bem calma, bem tranquila. Para de pensar no que quer que seja. Não vem com essa porra de vou incorporar caboclo, vou pensar na mata. Vou pensar na porra da encruzilhada. Não, para com isso, para. Pelo amor de Deus. Para. Aqui e agora. Então você tem que ouvir o atabaque. Não tem atabaque, você está ouvindo palma? Preste atenção na palma ou preste atenção na voz das pessoas. E é nisso que você tem que se concentrar, somente nisso. No aqui, no agora. Se você incorpora, não vai demorar muito para você se sentir arrepiado. Quando esse arrepio começar a ficar intenso, e você vai estar de olho fechado, você vai estar respirando de forma tranquila, e nesse momento você vai começar a sentir as vibrações, que geralmente elas vêm, como eu já falei, da barriga e das costas. Dependendo da linha até que você estiver trabalhando, eu te aconselho soltar as mãos, mesmo que você estivesse nessa posição, mesmo que você estivesse tentando rezar, que tem muita gente que gosta de botar a mão para cima, né? Eu aconselho que você solte a mão, porque fica muito fácil do espírito pegar você pelas pontas. Entende? Parece meio engraçado, mas não é não. Eu reparei ao longo dos anos que tem uma diferença se você estiver fazendo outra coisa com as suas mãos, como por exemplo bater palma, e entre você estar com a mão solta. Eu reparei que às vezes em que eu estava tentando bater palma, geralmente quando eu não estava querendo incorporar na casa de alguém ou em qualquer outro canto, e eu não estava querendo trabalhar no auge da minha ignorância, que é muito real muitas das vezes, eu notei que eu tinha um baque nas mãos, tipo, meio que engasgava, e de súbito elas iam para baixo. Então aí eu entendi que deve ser para botar as mãos para baixo. Então eu tô repassando isso para vocês. Então é só você aguardar. Percebeu que a respiração está começando a mudar? Ou percebeu que está sentindo uma coisa mais forte pela nuca, pelas costas, a ponto de começar a tentar botar você para frente? Não segura. Você não tem que tentar segurar nada que venha da sua incorporação. Deixa fluir. E assim, concentrado ali naquele momento, o espírito vai encontrar um meio de chegar até você e fazer o trabalho dele. Essas são as minhas dicas para incorporação. Espero que ajude a quem estiver precisando. Um beijo grande e até a próxima.